Regina Caeli letare, Alleluia. Quae meruisti portare, Alleluia. Rector exis sicut dixi, Alleluia. Ora pro nobis Sejam bem-vindos à Catedral Metropolitana de Belém. Eu sou o Jorge, um dos coordenadores da Pastoral do Turismo. Estou aqui para explicar para vocês um pouquinho da história desse lugar magnífico. Para falar dessa história, nós temos que falar da chegada dos portugueses. Os portugueses vieram aqui em 1616, trazendo toda a sua religiosidade. E a primeira igreja que foi erguida aqui foi em honra a Nossa Senhora da Graça. Uma igreja mais simples, humilde, feita de palhoça. A igreja de Belém, na época, respondia à prelazia do Pernambuco. Posteriormente, já no século XVIII, o rei da época, Dom João V, achou por bem fundar um bispado aqui na Amazônia. Então Belém é a capital mais antiga da Amazônia que tem um bispado. Ao fundar Belém em 1616, aqui foi construída em 1617 uma pequena igreja simples de taipa, de palha, onde se celebrava a Eucaristia, era a referência da Igreja Católica. Depois de alguns anos, esta igreja tombou, caiu. Logo em seguida, Belém foi transformada em bispado do Pará, em 1719. Com isso, as funções que aconteciam aqui nesta igreja estavam acontecendo na igreja de São João Batista, aqui na Cidade Velha também. Porém, viram a necessidade de se criar, de se construir uma catedral, uma vez que uma diocese sempre tem que ter uma catedral. E aqui então foi feita a bênção da pedra fundamental em 1744. E aqui então se iniciou a construção da Catedral Metropolitana de Belém, essa que nós estamos aqui agora. Porém, um processo muito lento, muito grande pela grandeza desta catedral. Essa catedral, a história dela é estreitamente ligada à história da cidade. E eu costumo dizer que uma obra como essas é como um livro. Você vai lendo e vai descobrindo as histórias que ela contém. Ela foi uma igreja construída com seguidas reformas ou modificações, na verdade, porque ela era a antiga capela, depois passou a matriz, depois passou a ser uma igreja maior e foi projetada para ser a terceira maior igreja do mundo português, já no século XVIII, e depois ela vai ser reformada no XIX. No XVIII ela alcança essa dimensão que nós conhecemos e depois no XIX ela vai ser redecorada internamente por artistas italianos. Então essa catedral, ela de certa forma resume a história da cidade. Porém, ela tem algumas particularidades que não são muito conhecidas. Como, por exemplo, nela está enterrado Pedro Teixeira, que foi o maior desbravador do mundo português no sentido de alcançar o Império Espanhol através do Rio Amazonas. Ele percorreu todo o Rio Amazonas e chegou à parte espanhola, na época exatamente que os dois impérios estavam juntos, mas ele chegou ao outro extremo do Rio Amazonas, abrindo essa navegação que foi importantíssima para o período em que acontece uma fase
muito importante do próprio Império Português. Ele está aqui, ele foi enterrado na antiga igreja, então nós não temos ideia de onde é exatamente que ele está nessa igreja moderna. Em 1788, ela foi concluída na sua estrutura. Não podemos datar a catedral como pronta, porque ela foi sendo pronta com o tempo. Ela foi sendo colocado seus afrescos, telas, movelário, tudo foi feito construído durante muito tempo. A obra andava de acordo com a cidade. Quem é que trabalhava na igreja? Eram os índios, os operários. Então, tem uma epidemia, não tem mão de obra, a obra para. Aí recomeça. Então, na metade do século XVIII, ela estava na altura, digamos, do primeiro piso, sem ser a parte superior. E a fachada também estava incompleta. Aí que se tenha essa ideia da introdução do Lande, que a gente teria interferiu na portada, interferiu em outras coisas, mas a igreja já estava, vamos dizer, configurada. Ela já tinha o arcabouço feito. Na verdade, a fachada estava a meios quando ele chegou aqui. Isso pode ter acontecido, os púlpitos eram dele, o altar também, mas a interferência na igreja, a maioria dos autores que estudou a fundo diz que é uma planta tipicamente portuguesa, inclusive com os corredores laterais. Quando ela é construída já no século XVIII, ela vai ser construída para ser sede de bispado. Ela já visa ser um bispado. Então ela tem uma configuração, uma nave muito maior que a maioria das igrejas, e ela tem aquela configuração próximo do altar que é para acolher todos os padres que fazem parte do conselho da igreja, que é relacionado com o bispo, ou no caso nosso, ao arcebispo. E assim, então, a catedral ela ganha uma mescla de colonial com o barroco, com o neoclássico. Ela vai ganhando forma a partir de uma diversidade de estilos, e assim nós podemos contemplá-la. A predominância da arte dessa igreja é o neoclássico, né? Mas ela tem traços barrocos, ela tem traços góticos. E onde é que a gente vai perceber esses traços barrocos? Na fachada da igreja, com exceção das duas torres. As duas torres não são do estilo barroco, são do estilo bolonhês. E a rosácea, que nós podemos enxergar um pouquinho mais lá de cima. Ela é um elemento do estilo gótico. Então essa igreja ela tem essa mistura, esse ecletismo arquitetônico. E aí, quando chega no século XIX, aí começa, 1860, 1870, começam as grandes reformas decorativas, que aí são mudanças que vão adaptar a igreja a uma nova riqueza regional. Para falar também desse jeito que a igreja ficou hoje, a gente precisa falar de uma figura muito importante, que é o Dom Antônio de Macedo Costa. Ele foi o bispo da época, já no século XIX, que pensou em deixar essa igreja tão bela quanto as igrejas de Roma. E conseguiu. A partir desse momento em que ela está pronta e começa a receber estes adornos, ela vai então se transformando nesta suntuosa catedral. Aqui nós temos algumas preciosidades que marcam esta catedral. A primeira delas eu posso destacar o altar-mor. Ele foi adquirido em Roma
Dom Macedo Costa estava em Roma e, visitando uma oficina, ele encontrou este altar-mor e se apaixonou, dizendo que ficaria muito bonita aqui na igreja. Com isso, ele comentou com o Papa Pio IX desta vontade de querer trazer o altar-mor aqui. E o Papa Pio IX então contribuiu com ele para que ele pudesse adquirir. E assim ele adquiriu o altar-mor que nós temos aqui na catedral, todo de mármore, foi trazido para cá, montado aqui. Uma coisa interessante, chegou aqui em Belém e ficou na alfândega por 10 anos, porque o imposto para a liberação deste altar-mor era muito caro e o bispado não tinha então condições. Esse altar principal, se você reparar, ele não encaixa muito certo na altura da parede final, porque ele foi feito em Roma e foi trazido por partes, foi montado aqui. Então a estátua central, ela conflita com a tela que foi feita ao fundo, que é de um pintor suíço. Esse altar ele tem a particularidade de ter sido doado parte pelo Papa e parte pelo Imperador Dom Pedro II. Então ele foi uma doação conjunta do Papado e do Império para prestigiar essa igreja, que é considerada uma das igrejas mais importantes do Império Português, pela dimensão e pela decoração interna. Ele é dedicado a Santa Maria de Belém, que é a padroeira da catedral e a padroeira da cidade. Ele é todo feito em alabastro, mármore Carrara, em um estilo neoclássico. Ele tem algumas figuras interessantes nele. Nós podemos observar a própria imagem de Santa Maria de Belém, que foi pintada por um artista polonês, o Paul de Schauen. A imagem do Deus Pai, pintada também. E as duas imagens de mármore Carrara, de São Pedro e São Paulo. E a figura de Jesus Cristo ali em cima também, esculpida em mármore, com as inscrições: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em latim. Ali em cima também tem a figura da Natividade. Isso, na verdade, não é uma pintura na parede, como muitas pessoas acham. Isso é uma tela que foi colocada aí para cobrir um nicho que tem lá atrás. Então, como quando o altar chegou ficou esteticamente inviável manter o nicho, Dom Antônio Macedo Costa encomendou para poder literalmente tapar o buraco do nicho. Então o nicho está lá até hoje, atrás dessa pintura, dessa imagem. Quando foi feita a última reforma, o último restauro, foi descoberto que atrás da tela da parte principal sobre o altar existem desenhos do século XVIII feitos provavelmente por operários ou talvez por algum artista que estivesse trabalhando na execução do altar, que era em madeira. Esse altar era um altar que foi reportado por vários cronistas, era um altar de madeira extremamente elaborado, e atrás dele as pessoas desenharam figuras, animais e escreveram inclusive datas do século XVIII. Regina Caeli letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia.
vinda desse altar desencadeou todo o movimento artístico trazido pelos artistas da Academia de San Luca de Roma. Depois da obra da catedral, eles permaneceram aqui. Dom Antônio Macedo Costa chamou uma figura muito importante, que foi o Domenico De Angelis, um artista da escola de Lucca, um pintor famosíssimo italiano, que deixou a catedral do jeito que ela está hoje, com as pinturas no afresco, imitando papel de parede, imitando mármore, com as telas, inclusive as telas autorais dele, de São Sebastião, de São Jerônimo, de Santa Maria Madalena, e as outras telas também. E ele colaborou para fazer a réplica. Essas telas que são do Domenico De Angelis, elas demonstram pela qualidade que é um artista de uma academia prestigiada, é um artista que fez várias decorações internas em Roma, e eles são todos convidados por Luca Carimini, que é o autor do altar principal. Tem uma pintura que é uma cópia de Guido Reni, as outras são telas originais do período desses artistas romanos, de excelente qualidade, que foram feitas para essa igreja. Então é uma igreja que tem uma riqueza de detalhes, é uma riqueza artística muito grande e que está sendo bastante bem cuidada, principalmente nos últimos anos, onde ela teve um restauro responsável. Então ela está em estado muito bom nesse sentido do patrimônio histórico. Aqui, por exemplo, eles introduziram essas pinturas que você vê nas paredes, essas pinturas que a gente chama escaiola. Isso foi introduzido por eles, né, exatamente pelo Libucci, que era um deles, né? Então tem essas pinturas que são novidade, digamos, na região, e que já eram feitas na Itália, feitas no Vaticano, e esses artistas, como eram ligados ao papado, trouxeram todas essas inovações na decoração interna da igreja, que se torna uma igreja, que já era uma igreja monumental e se torna decorativamente muito mais rica nesse período. Essa pintura que nós vemos aqui no teto é uma pintura alusiva aos bispos do Pará. Então nós vemos os bispos, reparem que ela tem uma vista de Belém, ao fundo se enxerga Belém, é uma das primeiras vistas também do século XIX, umas vistas preservadas da cidade, e toda a composição desses artistas italianos. Quando chegam esses artistas italianos, é exatamente do período que a borracha fica no auge, né, 1870 em diante. Então, todos esses elementos decorativos que a gente vê são elementos fabricados da Europa, trazidos, os púlpitos, esses candelabros, todos que existem aqui. E a parte de pinturas é totalmente renovada, muito decorativas, muito ao espírito da época, ao luxo que Belém adquiriu no período da borracha, e que demonstram as mudanças que vão ser feitas no fim do século XIX, que incluem as pinturas e essa decoração interna. E se entendia que a imagem da igreja catedral, que é a principal igreja da cidade, deveria ser completamente reformulada. Existiam púlpitos anteriores a esses que também desapareceram, e esses agora foram trazidos como peças já do período da borracha. São peças fabricadas em metal e são pintadas de maneira a parecer que é de madeira com douramento. O púlpito ele servia antigamente para que os padres e os bispos pudessem fazer os sermões, as homilias, fazer as pregações, os anúncios, tendo em vista que naquela época não havia microfone. Esse é um lustre de bronze,
com o símbolo do dragão marinho, que é um dos símbolos da família imperial de Bragança. E se você observar, é um dragão coroado, né? Ele tem a coroa e o lustre fica em cima da coroa, né? Justamente representando a família imperial, que foi uma das grandes patrocinadoras da construção dessa igreja. Falando desse período também arquitetônico, nós temos o nosso grandiosíssimo órgão da marca Cavalieri-Poli. Esse órgão, ele é um órgão francês. Ele veio para cá justamente nesse período de formoseamento. É um órgão raro. Ele tem 8 metros de altura, 5 metros de largura e 3,80 de profundidade. Ele foi feito por Aristide Cavalieri-Poli, um francês. Foi instalado na catedral e depois de alguns anos ele emudeceu, precisou ser desmontado, mandado para um restauro e depois voltou, foi montado novamente e hoje está em funcionamento. Que nós temos aqui é uma das maiores preciosidades da nossa região. Ele é um órgão romântico construído por Aristide Cavalieri-Poli e que construiu vários órgãos famosos no mundo todo, e dentre eles o mais famoso de todos é o da Catedral de Notre-Dame em Paris. Este órgão ele é o maior das Américas, não é só da América Latina, não, é das Américas. E ele tem umas características muito próprias. Por exemplo, ele não tem tantos registros quanto outros órgãos românticos, mas ele tem registros inovadores. Ele tem registros que em outro órgão não existem. Então, com muito pouco registros aqui, nós podemos fazer combinações que se igualam a todos os grandes órgãos do mundo em sonoridade. Talvez daí seja tão difícil encontrar uma técnica de transmissão, quando existe a transmissão por rádio ou televisão, é muito difícil encontrar um técnico que tenha habilidade para perceber todas essas nuances. É interessante porque ele tem uma técnica, são instrumentos solos. Quando a gente acopla, tem que ter uma técnica maior ainda, porque ele fica muito pesado o teclado, né? São poucos registros, mas com combinações que podem fazer milagres. Então são 2 manuais apenas. O pedal foi acrescido agora na restauração, porque não se tinha nenhuma notícia na restauração dos mapas do órgão anterior. Então esse pedal foi construído. Nós temos a pedaleira, primeiro manual, segundo manual. E a combinação de registros. São 30 mil peças no total. Mais da metade são tubos. Então dos pequenininhos até esses maiores, que são os visíveis.
E por isso que tem que ter todo um cuidado para afinação, é afinado um por um, cada tubo afinado, cada registro tem que depois ser testado tudo por tudo, né? Então é complicado, é um instrumento realmente que requer muito, muito, muito cuidado. E ele pesa 1 tonelada. Todo esse órgão é tração mecânica, não tem nada eletrônico, são as lâmpadas e o ventilador que alimenta os fones. Só isso. Todo o resto é tração mecânica. E é o que faz com que o som seja tão especial. Então é um instrumento fantástico, que nos orgulha e que precisa ser muito bem cuidado, porque nós não temos técnico no país que possa consertar o que porventura venha a ser estragado. A gente tem como manter o órgão, mas nós vamos precisar futuramente trazer alguém da Europa para fazer uma restauração mais completa futuramente. Então, o Major precisa de muito cuidado, nós temos que ter esse cuidado e a população tem que ter consciência de que nós temos esse patrimônio valiosíssimo, não é só historicamente falando, ele veio para cá em 1822, e pecuniariamente ele foi avaliado no ano da sua inauguração, há 25 anos atrás, em $500 mil. E isso, o valor da restauração, quer dizer, o instrumento é 3, 4 vezes mais do que isso, o valor dele. Então, porque ele é um órgão tipicamente europeu, tipicamente francês. Nós não temos aqui no Brasil ninguém que conheça profundamente essa técnica do cameracon, tanto que foi o Hepfer que restaurou na França, e o último técnico que eu consegui trazer aqui foi da Alemanha, o Michel Bosch, e que é quem se interessou. Esse Bosch foi que construiu o maior órgão do mundo há uns 5 anos atrás em Hong Kong. E é o técnico que nós pretendemos trazer futuramente quando a situação econômica no país melhorar e nós tivermos condições. É muito bom que tenha gente que toque no órgão, mas tem que saber lidar com o instrumento. Ele é muito valioso, é muito antigo, então tem que ter conhecimentos da técnica organística para poder tocar esse instrumento. E não temos organistas aqui, muito poucos, então oficialmente aqui na capital eu sou o organista titular e temos o Lucas Uchoa, que é o organista que cuida também de toda a parte da liturgia e tudo mais. Eu me orgulho muito de ter sido desde o início da época pura, na época ainda era com o Nelson Soares, quando ele resolveu restaurar o órgão. Eu fiz parte da campanha da restauração, na época eu ainda não morava no Brasil, morava na Alemanha ainda, e quando cheguei já foi na reta final da campanha de restauração e toquei na inauguração junto com Hans Bruns, que seria o organista titular na época, mas que renunciou logo em seguida. E foi quando o Brunswick então me chamou para substituir, em 97. E a partir de então eu fiquei com essa responsabilidade de cuidar do órgão, porque é o patrimônio da Catedral da Arquidiocese. É claro que o responsável maior pelo órgão é o cura da sede. É uma das grandes relíquias, nos grandes patrimônios da Arquidiocese, uma vez que aqui em Belém nós temos ele em funcionamento. Ele costuma tocar sempre na missa aos domingos. É o órgão mais importante da região. É um órgão que tem um valor enorme, tanto histórico quanto artístico, e deve-se a uma contribuição popular, inclusive, que ele tenha sido recuperado e esteja sendo novamente usado. Me orgulho muito porque é uma honra muito grande ter essa responsabilidade, é uma honra muito grande ter como cuidar desse instrumento, né? É um instrumento, como eu disse, valiosíssimo.
nós temos que relacionar toda essa reforma que ocorre já no 19 com o movimento artístico da cidade. Para essa reforma e restauro e pinturas internas da igreja do século XIX, primeiro vem o altar. O autor é Luca Carimini, que nunca veio a Belém, porém ele indica membros da Academia Romana de São Luca para trabalharem na igreja, fixarem o altar, que veio em partes, e também fazerem as pinturas internas. E é esse grupo que vem para a catedral que vai ser responsável por todo o movimento artístico da metade do século XIX aqui, já mais para o fim do século XIX, 1870, quando eles chegam aqui. Então, eles vão ser os responsáveis pelas pinturas internas da catedral, vão ser responsáveis pelos teatros de Belém e de Manaus. Eles vão implantar uma série de modificações nas artes pictóricas pela formação acadêmica que eles tinham, que era a formação dessa academia romana, que era ligada diretamente ao papado. Por que que Luca Carimini faz essa indicação e por que que esse grupo é tão importante? Pela ligação pelo papado, porque é um período em que a igreja está recuperando a sua imagem aqui na região, e esse grupo, essa academia de São Luca, é uma academia diretamente ligada ao papado. Aí são indicados esses artistas que ficam aqui na região por 30 anos. Só saem com a morte de Domênico de Ângeles, o principal deles, que morre em 1900. Nós temos a parte do presbitério, do altar-mor. O presbitério, ele é o local onde acontecem as celebrações, né? É o foco central da igreja, todos os olhares são voltados para cá. Dentro desse contexto, nós temos esse móvel magnífico chamado de estala. As estalas são locais onde o cabildo metropolitano ficava, né? Então esse é o lugar dos cônegos, dos padres, né? Então é composto por duas fileiras de banco. Esse banco acolchoado e essa fileira de banco mais simples. Aqui se usava para fazer as orações litúrgicas, chamadas as horas canônicas. Então os cônegos se reuniam na catedral junto com o bispo e para rezar esses momentos e fazer as orações, eles sentavam então no coro, né? Coro quer dizer todo mundo junto, rezar junto. Então a gente fazia em coro. É interessante nós percebermos a catedral, ela é feita, né, liturgicamente, no primeiro momento, antes do Concílio Vaticano II. Então, antes do Concílio Vaticano II, a missa principal era feita dali, deste altar-mor, né, presidida pelo bispo aqui do altar-mor. Então aqui, e por isso a cátedra está bem perto do altar-mor, porque aqui era a celebração. A homilia ele ia fazer no púlpito. Por quê? Porque ficava uma distância muito grande. Naquele momento não tinha microfone, não tinha sistema de som. Ele é o púlpito porque ele ficava quase no meio da igreja e conseguia então falando atingir a todos os fiéis que estavam participando da missa. Nós temos também aqui alguns bispos enterrados, Dom Frei João Evangelista Pereira, no outro lado, Dom Romualdo de Souza Coelho, muito importantíssimo para a cidade de Belém também, o Dom Manuel de Almeida Carvalho, e o primeiro bispo da Diocese de Belém foi o Dom Frei Bartolomeu do Pilar. Ele foi o primeiro bispo daqui. Infelizmente ele não viveu muito tempo,
após chegar aqui, né? Pois ele faleceu em 1733. Aqui nós temos a cátedra, é o móvel que dá o nome aonde nós estamos na catedral. Catedral significa lugar da cátedra, que é o lugar da cadeira do bispo da nossa diocese. Se vocês observarem, tem uma plaquinha no encosto da cadeira. Essa plaquinha, ela fala que o Papa João Paulo II, na sua visita aqui, em 1980, sentou-se nessa cadeira também para celebrar. E aqui a figura do Bom Pastor, dentro da cátedra. Uma bela imagem de Jesus, Bom Pastor, é o bispo, que é a figura do Bom Pastor numa diocese, onde é ele que conduz, é ele que faz com que o povo possa caminhar para o Senhor. Então, aqui nós contemplamos, né, esta importância do bispo como aquele que direciona, que governa a igreja particular. Nós podemos perceber também no teto duas imagens. A primeira imagem, que é a mais próxima do altar, ela é a representação da justiça divina, da fé, com uma mulher segurando um crucifixo, a hóstia consagrada junto com o cálice, a catedral desenhada ao fundo e as vestes do bispo, com turíbulo e uma naveta. Do outro lado, nós temos de uma mulher amamentando uma criança aparentemente cabocla, com uma criança indígena ao seu lado e uma criança negra do outro lado, representando a caridade divina. Então a gente pode ver essa composição das imagens, a caridade, a fé e a esperança, compondo esse ciclo. E ali em cima também nós temos os arcos com as frutas desenhadas. As frutas desenhadas em igreja antigamente significavam fartura, bênçãos, prosperidade. Na cátedra tem nos lustres, se você observar. Então, acompanhando por aqui também, nós temos o nosso ossuário, umbral da eternidade, relativamente novo comparado à construção dessa igreja, né? É dos anos 90, foi o Monsenhor Nelson que idealizou esse ossuário. Demorou um pouquinho para ser implementado, justamente por uma série de entraves, né? Mais adiante tem também uma capela mortuária aqui. Essa capela mortuária, ela é o local de repouso dos curas das sedes. Nós estamos no complexo de campanários, se vocês observarem. Esses sinos, eles são sinos de bronze, italianos. Eles foram restaurados, pesam toneladas, principalmente esse aqui. Eles tocam de 15 em 15 minutos e de 1 em 1 hora. O toque é um pouquinho maior, mas todos os sinos eles tocam ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Então é um espetáculo belíssimo.
Cada altar lateral é dedicado a um santo ou a Nossa Senhora. Esses altares eram usados para as missas privadas dos sacerdotes e também para a devoção dos santos. Porém, nós temos uma que é esta aqui, a de Santana, que ela se perdeu, ela caiu, ela estragou. Por muitos anos este altar ficou sem tela. Em 2020, as filhas de Santana doaram esta tela de Santana para que pudesse então a devoção a Santana aqui continuar neste altar dedicado a ela. A substituição desta tela é algo interessante a partir de uma orientação também que o IPHAN nos dá. Não replicarmos, não repetirmos, não imitarmos aquilo que existia, mas colocarmos algo novo, porque é uma nova história. Aquela tela que tinha aqui teve a sua história, caiu, se perdeu, e agora nós temos uma nova tela. Vale ressaltar que esta tela é diferente da anterior. Estar aqui na Catedral hoje como cura da Sé para mim é uma grande alegria, uma honra muito grande para mim, pois aqui a Igreja Mãe da Arquidiocese é a igreja do bispo, é a igreja histórica de Belém, então realmente para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade, porque tem que cuidar, fazer com que possa estar preservada, fazer com que ela possa ter pleno funcionamento. Então é também uma responsabilidade muito grande que eu busco fazer com muito amor, com muito carinho, para que a igreja esteja sempre preparada, sempre pronta para aquilo que a Arquidiocese precisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo.